Sabe quando você vê aquela pessoa linda e você fala assim, ó Deus, salva a alma e me dá o corpo? Talvez você já passou por esse tipo de tentação ou passa todo dia e independente se você é casado ou solteiro, eu vou falar para você hoje como você lidar com a tentação e como você diferenciar uma admiração de uma cobiça, ok? Mas antes gostaria de falar para você se inscrever, você que não é inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa uma pergunta, tá ok? Eu fiz um gráfico aqui atrás, eu vou começar falando, antes de falar de lidar com a tentação, independente do lugar, se é na internet ou se é no mundo real. Então, vem aqui, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico aqui que eu deixei preparado. Eu vou falar sobre admiração e cobiça, vou falar qual que é a diferença. E admiração é uma coisa natural, tá ok? Do ser humano, então todo mundo está sujeito à admiração. A gente como um ser sexual, a sexualidade natural criada por Deus, você olha para uma pessoa, independente se você é casado ou não, você vê uma pessoa que você acha bonita, você admira. Ou seja, você já parou para pensar como eu lido com a tentação há 6 anos lá no Jardim Itatinga? Para você que não conhece a gente, eu e minha esposa faz um trabalho há 6 anos no maior centro de prostituição da América Latina, céu aberto, que é o Jardim Itatinga de Campinas, e eu tenho que lidar com esse tipo de tentação diariamente. Então, você precisa saber, porque a gente tem admiração natural, que você olha para uma pessoa que você acha bonita e você admira, assim como você olha para um carro que você acha bonito, por uma paisagem, enfim. Porém, você tem algo mais que é a sua sexualidade, ou seja, é natural você sentir uma atração e isso não é pecado, então você precisa aprender a discernir, por isso que é importante você ter a diferenciação em quando você está na admiração, quando você já passou para a cobiça. E é o seguinte, primeiro eu vou falar da cobiça. A cobiça, ela também tem atração. Porém, é muito interessante que às vezes você vai se sentir atraído por a cobiça, ela, às vezes nem sempre ela vai passar pela admiração. Ou seja, às vezes você vai cobiçar, você vai se sentir atraído por uma pessoa que você nem admira. Não sei se você já passou por uma causa. Por que eu me atraio por essa pessoa que eu acho feia? Eu sinto uma atração sexual por ela. E o que acontece? A cobiça, ela vai ter uma atração, às vezes vai ser através de uma admiração, ou não, entendeu? Então você vai sentir uma atração, e aí ela vai somar com a tentação. Ou seja, você vai ser tentado, você vai ter uma sugestão, talvez só da sua carne ou do inimigo também, que vai jogar uma voz na sua cabeça, vai jogar uma sugestão para você se aproximar daquela pessoa, para você paquerar, para você olhar, enfim. E aí o que acontece? E essa tentação, então eu vou parar aqui e vou explicar a admiração. Já na admiração, você vai ter uma atração natural, então você olha para aquela pessoa, fala, oh Deus, né? Sabe aquela pessoa linda que você vê e você sente aquela atração, acha linda aquela pessoa e ela também vai ter tentação. Então aqui eu tô falando sobre admiração saudável, tá bom? Então essa aqui é a correta, beleza? Então você admirou alguém, porque isso é natural, mesmo que você seja casado, você ainda não está livre de admirar alguém, você não para de admirar as pessoas, né? Ou você desliga a chavinha da sua sexualidade quando você sai de sua casa, não tem como fazer isso. Então, você admira, você tem a atração também, e depois você é tentado. Até Jesus foi tentado, todo mundo é tentado. Vem uma voz na sua cabeça, essa voz pode ser interna ou externa, e aí você soma, então isso foi somado com a tentação, e aí quando você soma isso com o domínio próprio, então você somou com o domínio próprio e você vai lidar com aquela tentação. Daqui a pouco eu vou falar como que você vai reagir, por exemplo, numa situação que você tem que ver a pessoa todo dia e você tem dificuldade de lidar com aquilo. E aí o que vai acontecendo aqui na cobiça? A cobiça, ela vai então, vai ter atração, vai somar com a tentação e aí depois ela vai passar para a elaboração. Ou seja, a elaboração é aquela parte que primeiro você diz, né? Aí eu dei o exemplo, né? Oh, Deus, salva a alma e me dá o corpo, né? Aquele cara ou aquela mulher que gosta às vezes de ficar evangelizando, né? As pessoas no serviço, ou gosta de ficar, né? Sei lá, né? Aconselhando. E aí você tem às vezes essa coisa de fazer isso tudo na mente, né? Tem pessoa que já é mais dada de chegar, pegar telefone, essas coisas. E eu tô falando isso aqui em relação ao pecado, tá? Se você é solteiro, você sabe que aquela tal pessoa não é de Deus para sua vida e você fica lá se aproximando dela, entendeu? Então isso é independente se você é casado ou se é solteiro. Então o solteiro tem a aproximação natural com alguém que ele quer casar, enfim.
E aqui tem o cara doido, ou a mulher doida que tá lá no serviço, ou sei lá, na escola, na faculdade, e fica se aproximando de pessoas que não deve. Então, ela se sentiu tentada e depois o que ela vai fazer? Ela vai elaborar essa tentação aqui. Aí começa a fantasia. E aí ela vai começar a tirar a roupa da pessoa na mente. Ou no caso que a fantasia da mulher é diferente do homem, então ela vai começar a imaginar aquele cara em outra ocasião, com outro tipo de roupa. O homem é bem simples, ele tira a roupa da mulher no pensamento, começa a imaginar ela e vai evoluir no pensamento até chegar no resultado que é o pecado, né? Seja ele aqui tanto na masturbação, só na mente, a fantasia ali, ele talvez já possa ter pecado. Até aqui ainda não tinha surgido o pecado. Então aqui nessa elaboração se tornou cobiça. Então qual que é a diferença da admiração para cá? Aqui ele elaborou essa tentação. Essa aqui era só uma tentação, até que ainda não tinha pecado, e aí ele elaborou, se tornou pecado. E aqui o que acontece? Aqui então você sentiu atração, você foi tentado e chegou aqui, em vez de você somar com a elaboração, você somou com o domínio próprio. E aí você conseguiu canalizar isso de várias formas, ou fortalecendo a sua consciência, ou fugindo, enfim. E agora, talvez você está falando, e esse outro gráfico aqui, André, o que é isso aqui? E agora eu quero falar sobre o extremo, porque a admiração, na verdade, ela é o equilíbrio, tá ok? É uma admiração saudável, ela é o equilíbrio entre a cobiça e uma coisinha chamada repressão. O que é isso aqui, gente? A repressão, gente, é um outro extremo, que é usado por muitos cristãos. O que acontece? Como ele não sabe lidar com essa atração aqui, ó, como ele não soube lidar com essa atração, o que ele vai fazer? Ele vai reprimir. Eu quero contar um caso, tinha um evangelismo que a gente foi fazer lá, tinha um rapaz que ele saiu na rua e a primeira, ele achou que ele, eu tô pronto, e todo mundo se dá muito bem, algumas pessoas acabam, o que ele tinha feito, na verdade, todo mundo sente atração, porém o que ele não tinha feito era lidar com isso aqui, ó, com a admiração saudável. E ele virou a esquina e ele deu de cara com uma menina só de chinelinho e fita no cabelo. Ou seja, e aí a hora ele tomou um susto, ou seja, tinha coisas mal resolvidas dentro dele. Ou seja, ele é um ser humano normal, ele poderia olhar, achar bonita e ter o domínio próprio, né? E aí só que ele olhou para a mulher e falou: sangue de Jesus tem poder. Já virou as costas e saiu assim, né? E já não quis mais evangelizar, participar do evangelismo. E esse tipo de atitude é a repressão. Eu já vi pessoas lidando com a repressão de forma seguinte. E agora eu vou explicar como vai funcionar esse gráfico aqui. A repressão é o seguinte: a repressão, a pessoa vai ter uma atração também, porque ele é um ser humano, tá? Não importa quanto você seja crente, quanto você jejue, você vai ter atração, tá bom? Então, você vai ter uma atração. E aí o que acontece? Depois dessa atração, você vai ter uma tentação também, que eu esqueci de somar aqui no caso. Vamos somar com a tentação. E aí, depois dessa tentação aqui, pode dar essas duas coisas aqui. Essa pessoa que está na repressão, que ela não enfrenta de uma forma adequada, ele vai ser tentado, e quando ele for tentado, ele vai sentir, em vez de ir para o domínio próprio, ele vai ir para a negação ou para a acusação. A negação é o seguinte: aquele cara, não estou sentindo isso, ele vai negar aquilo que ele está sentindo. Então, não estou sentindo isso, ou você pergunta para ele: nossa, aquele fulano é bonito, aquela fulana é bonita, né? Aí ele vai falar assim: não, que bonito que é, rapaz, eu sou uma pessoa espiritual, eu nem olhei para ela, entendeu? Ele está negando aquilo, entendeu? E outra coisa que ele pode cair é na acusação. Ele sente a atração por uma determinada pessoa, seja na igreja, seja no trabalho, na escola, vizinho, vizinha, e aí ele se acusa, e ele vai para acusação, que é a culpa doentia, a culpa crônica. E aí ele começa a se culpar, ele começa a falar que ele não presta, para ele mesmo, internamente. Aí ele se abstém do relacionamento com Deus, ele para de orar, ele não consegue mais meditar na palavra, ele começa a se acusar, falando eu não presto, e ele começa a agir de forma reativa. Ele vê a pessoa, ele foge. Fugir é bom, já vou falar sobre isso, mas ele começa a fugir de uma forma acusadora, ele começa a se fazer mal,
E isso aqui vai terminar em duas coisas, para você entender no que vai terminar isso aqui, tá, gente? Tem gente que acha que essa é uma boa estratégia para vencer a tentação. E a pessoa vai terminar em duas coisas. O que acontece? Essa pessoa vai, depois disso, num dos dois, quanto na negação, quanto na acusação, vai gerar uma coisa chamada pressão, tá ok? Então a pessoa vai ter uma pressão interna, uma pressão emocional, que vai ser traduzida em ansiedade, estresse, entendeu? Medo de cair, coisa desse tipo. Qualquer tipo de pressão, né? Então uma pressão emocional. E essa pressão, gente, ela é igual uma garrafa, né? Uma garrafa de refrigerante, ela fica, né, tensa. E essa pressão vai levar a pessoa a fazer duas coisas. Ou vai levar a pessoa a uma neurose, tá bom? Ou a pessoa fica neurótica, isso uma prática constante disso, a longo prazo. Isso são pessoas, gente, pessoas que fazem isso, normalmente cresceram num lar onde não teve um ensino da palavra correta. Às vezes, normalmente, de pessoas religiosas, que em vez de ensinar a palavra, falava filho, batia no filho quando o filho fazia alguma determinada comportamento sexual, em vez de ensinar corretamente, agia de forma opressiva, né? Em vez de dar um ensinamento, falar, filho, ver pornografia, isso aí é errado, filho. Ou você olhar para a mulher ou para o rapaz dessa forma, não é a forma certa. A palavra diz isso, né? Tem um ensinamento, um exemplo. Então a pessoa foi penalizada em vez de educada. Agora, talvez você está pensando, André, então a minha situação é complicada, né? O que eu faço? Né? Eu tô numa situação dessa, todo dia tem uma pessoa me provocando no meu trabalho, ou sei lá, né? Na igreja às vezes, né? E eu não tô conseguindo lidar com isso. Então isso aqui é para você que é casado ou solteiro e está sendo atraído por alguém que não é de Deus para sua vida, ou alguém que se pareça ser de Deus e está querendo te levar para o pecado. Não importa. E serve para você resistir à tentação da pornografia, como a gente fala muito aqui no canal. Então é o seguinte, existem algumas coisas que você precisa fazer para você chegar nisso aqui que eu falei, né? Na admiração saudável, e você poder olhar para uma pessoa e essa admiração não você ficar lá babando na pessoa, né? Ficar lá, oh Deus, o André falou que eu posso admirar, eu tô aqui contemplando, né? A imagem e semelhança que o Senhor criou, e ficar lá olhando para as pessoas, né? Não é exatamente isso não, tá bom? É o seguinte, então você tem que conviver, imagina lá que tem uma pessoa no seu trabalho e talvez uma pessoa aí que te atrai muito, uma pessoa muito bonita, e ainda a complicação é quando essa pessoa te provoca, quando essa pessoa está interessada em você, que você sabe que ela fica te olhando, quando ela deu alguma indireta, alguma coisa, e você tem um desafio de ter o domínio próprio, né? De pegar a tentação ali e não passar para elaboração, né? E nem para repressão. E aí o que você faz? A situação é o seguinte, você tem que, primeira coisa, antes de você ter aquele domínio próprio, você tem que orar, velho. Ou seja, oração, pedir a Deus, falar assim, Deus, eu não dou conta sozinho. Então, essa oração vai vir de o quê? Eu tô falando oração, mas primeiro, na verdade, é você reconhecer que você é frágil. Ou seja, a primeira dica, na verdade, não é oração. A oração é a segunda. A primeira é você não pagar de Superman. O que é isso? Você não pagar de fortão, entendeu? Quem pagou de fortão era Sansão, entendeu? Ficou lá brincando com o pecado e terminou com os dois olhos furados, né? E morto, né? Então, é o seguinte, você tem que reconhecer que você não é o bichão, que você não é o Superman, a supermulher, que você está sujeito a cair. Então, quando você reconhece isso, você faz o quê? Ora. Então, a segunda coisa é ora. Deus, me ajuda a lidar com essa pessoa que está me atraindo, isso é muito complicado para mim, então me ajuda a lidar com isso, me dá domínio próprio. E aí o que acontece? Aí o Espírito habita em você, então você tem domínio próprio. E o que precisa ser feito com o domínio próprio? Que você precisa trabalhar o domínio próprio. Domínio próprio, gente, ele não, Deus fala, Deus me dá domínio próprio, plim, é igual a mágica. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Paciência também é um fruto do Espírito. Quando você pede paciência para Deus, é igual mágica? Não, é algo que é trabalhado. Ou seja, você precisa trabalhar a paciência. Domínio próprio, gente, é do mesmo jeito. Cada vez que você resiste uma tentação, você fortalece seu domínio próprio. Você ganha mais força para você resistir outra tentação. Então é um desafio. Você vai trabalhando isso, tá ok? E a oração
é algo fantástico para você trabalhar o domínio próprio. Deus, me ajuda a lidar com aquela pessoa que está me tentando, me ajuda a fugir. E aí o que acontece? Depois disso, você vai fazer, então, ó, reconheceu, orou, pediu o domínio próprio, ok? E depois o que você vai fazer? O terceiro é fugir, gente. José é um dos maiores exemplos, primeiro Jesus, mas José é um dos maiores exemplos para a gente em relação à fuga, a reação, a tentação sexual. Então, estava lá José, a mulher do Potifar devia ser uma mulher linda, porque os homens importantes escolhiam as suas mulheres, então devia ser uma mulher super atraente. Ele ali sozinho, na seca, né? Tava naquela, oh Deus, quando vai chegar a minha vez, né? Tava ali esperando, com muita, talvez, né? Tô viajando aqui, talvez estava esperando ali pela oportunidade dele, solteiro, jovem e tudo mais. E aí acontece que vem a mulher dar em cima dele e insistiu. O problema é que ela insistiu com ele, aí ia pegar pesado, ainda mais, né, com o homem, no sentido, né, tanto com a mulher, isso funciona para o homem, para a mulher, tá ok? E ela insistiu com ele e ele fugiu. Ou seja, ele não pagou de Superman, ele fugiu. Só que a questão da fuga, e aí que vai estar. A fuga, gente, é algo muito bíblico, que a Bíblia fala para você resistir o diabo, mas quanto a tentação, quanto os impulsos da carne, ele manda você fugir, ou seja, é mais perigoso do que o diabo, ou seja, para a gente fugir não fala para ele, a palavra não fala para a gente fugir do mal, fala fugir da aparência do mal. Então, aparentou ser mal, começou uma conversinha estranha, um olharzinho esquisito, tem aparência. Você não precisa, olha, eu tenho certeza que essa pessoa está interessada em mim. Não, tem uma aparência de mal, então eu tô saindo fora. Ou seja, e você sai fora. Então, só que existe dois tipos de fuga. Qual que são esses dois tipos de fuga? Existe aquela fuga que você foge completamente do ambiente, tipo, sai da academia, vai, se você está na academia que tem alguém te provocando, decide sair da academia para ir correr sozinho na rua, no parque, sei lá. Isso é uma alternativa, só que tem lugares que essa então, por exemplo, em relação a essa fuga, né, muda de, sei lá, né, passa por outra rua, você passa por uma rua, a pessoa te provoca, só que existe aquela outra fuga, que você tem que conviver com aquela pessoa, é uma pessoa do seu trabalho, é uma pessoa que mora do seu lado, sei lá, enfim, é uma pessoa que você não tem como fugir dela, assim, do ambiente dela. E aí como que você faz? Gente, você já parou pra pensar? O meu caso, por exemplo, eu não tenho como fugir do meu ambiente, porque eu passo ali todo dia, eu vou na casa de oração todo dia lá no Jardim Tatinga, onde a gente tem a sede do nosso trabalho, do Páginas Novas, e todo dia eu vejo mulheres nuas. São cerca de 2.000 meninas, então passo lá na rua, eu vejo várias meninas nuas dançando e eu tenho que conviver com aquilo. E que tipo de fuga que eu tenho que fazer? Essa fuga, ela se dá de várias formas. Ela tem a ver, ninguém consegue permanecer nesse ambiente de tentação por muito tempo sem o quê? Sem fortalecimento da consciência, sem intimidade com Deus, sem um monte de coisa, que não dá para falar tudo aqui. Porém, existe outro tipo de fuga, que foi a fuga que José fez, que foi aquele tipo de fuga, você está no mesmo ambiente e você fugir daquilo. E essa fuga, eu quero falar uma coisa, ela só é possível na intimidade com Deus. E gente, eu quero falar uma coisa para você, intimidade com Deus, o resultado disso não é só você conseguir fugir de fuga, mas intimidade com Deus é algo que excede tudo que você possa imaginar. É algo realmente maravilhoso. E ele dá a sustância, dá força para você superar outras coisas também, não só a tentação nessas horas, a capacidade de fugir, porque o Espírito Santo, ele vai renovar sua mente diariamente. Então, você vai ajudar que você não somatize tentações, ou seja, que você não elabore, que você consiga renovar sua mente daquela que você já elaborou. André, já elaborei, pensei coisa errada de tal pessoa, como que eu faço? Ou seja, intimidade com Deus, para você conseguir elaborar aquilo, fortalecer sua consciência e enxergar que aquilo é pecado. Ou seja, eu tenho um e-book gratuito que eu falo, que é Estourando Cativeiros, o nome do e-book, né? Um e-book gratuito. Eu falo um pouquinho sobre isso, se você quiser baixar ele, tá no site, tá ok? No link do meu Instagram, na bio do meu Instagram vou deixar aqui, na verdade, o link, tá? Do site, você pode clicar lá e baixar o e-book. E eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Sobre consciência, sobre
você conseguir vencer a tentação, enfim, fala um monte de coisa lá. Mas aqui por enquanto nesse vídeo é isso, eu espero ter te ajudado a você lidar com a tentação. Então, guarda as dicas que eu falei, volta o vídeo aí para você anotar e pratica a intimidade com Deus, que é isso aí que vai fazer o diferencial na hora da tentação, tá ok? Jesus ama você e quer que você seja santo, Ele quer que você seja santo, porque Ele é santo e Ele quer que você seja parecido com Ele. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Curte e compartilha aí.